Ah, tá. E aí, para micro, a gente faz todo o processo. Para macro, a gente vai até uma lista 600 por aí, dependendo do material. Não precisa vocês irem até o final. Você já vai na lista 600, não precisa vocês fazerem um polimento, porque como se trata de uma macro, uma coisa mais grosseira, os riscos que tiverem, vocês não vão precisar ter tanto problema, né? Tá? Então, numa macro, eu diria, vai numa lixa até 600 e já corre lá para o ataque químico, tá? Lembra na aula passada que eu falei que só tem que lembrar o seguinte, quando vocês forem fazer o lixamento, tá? O objetivo é eliminar os riscos. Como? Vocês vão mudando de lixa, tá? E toda vez que vocês mudarem de lixa, vocês vão ter que girar a amostra 90 graus, tá? Então, eu comecei com uma lixa nesse sentido aqui, ó. A lixa passou na amostra no sentido vertical, tá? Então, a próxima lixa, a 220, vai ter que passar no sentido horizontal, tá? E a outra vertical de novo, e a próxima horizontal de novo, ok? E aí, vertical novamente, e a próxima horizontal novamente, tá? Esses riscos da lixa, eles vão ficar bem evidentes quando vocês estiverem fazendo o lixamento, ok? Alguma dúvida sobre isso? Sobre como a lixa deve passar na amostra? Não, não. Eu, pelo menos, ainda me lembro ainda da última vez que a gente fez. Tá. É, outra coisa. Antes de vocês entrarem na lixa, fazerem o lixamento, pega uma lixa mais grossa, ou até mesmo uma lima, e passa ao redor da amostra, criando um chanfro, para tirar todas as rebarbas, possíveis rebarbas que a amostra tem, tá? Porque se você não faz isso, esse canto aqui fica muito vivo e vocês podem rasgar a lixa de vocês, tá? Então, sempre antes de passar na lixa, né, antes de mudar, vocês façam isso, tá? Vocês vão lembrar? Fazer o chão? Vamos. Porque daí, se não lembra, vocês podem perder a lixa toda, né? A lixa tá meio cara. Ultimamente as coisas estão meio caras, tá? A sequência, gente, de lixas, ela pode variar, tá? Mas aí, como eu estava falando para vocês na aula passada, olha, começa na 100, que é a mais grossa entre elas, né? Granulometria maior, tá? Vai para 220, 320, 400. Aqui entre 400 e 600, vocês encontram aqui em Marabá a 500, tá? E de 600 vai para 1.200. Esse pulo, como ele é muito grande, vocês têm que comprar mais lixas 1.200. Da proporção, eu falei, olha, geralmente de 1 para 3. Se tem uma 600, compra 3 da 1.200, tá? Por quê? Porque o pulo é muito grande. Se você conseguir encontrar uma 800 aqui no meio, dá para diminuir lá o número da 1.200, tá? Só que aqui em Marabá é meio complicado vocês acharem 800. Mas se vocês acharem, vocês me falem, tá bom? Inclusive eu vou lá comprar também, quem Se não achar. me engano, a gente achou da última vez, só não me lembro onde. Hum, Porque não foi eu que fui lá comprar. Se eu não me engano, acho que foi o Genilson e o Anderson. Eu acho que foi. Ou foi o Anderson e o João Vitor. Foram comprar no lugar. Uma coisa assim. Genilson lembra já? Não sei de perguntar pra Ele não ele. tá aqui, né?
Então, vocês só vão passar para a próxima lixa quando vocês tirarem todos os riscos, da lixa anterior. Como é que isso vai funcionar? Imagina que isso aqui é o material que vocês cortaram. Tá? Eu cortei ele era assim, um material, um cilindro, né? E aí eu cortei ele, vocês estão vendo a vista da seção transversal dele. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. Quando vocês olharem isso aqui, fiz esse corte, vocês olharem, isso aqui vai estar da seguinte forma: a superfície dele, ó, vai estar com uma rugosidade, tá? Isso aqui foi causado pelo disco de corte ou pela serra de fita, ok? Uma rugosidade. É claro que não é tão grande assim, eu só estou aumentando para vocês entenderem melhor, tudo bem? Tá todo mundo entendendo o que que isso aqui quer dizer? Esse desenho? Não é como é que fala, rapaz? O negóciozinho que a gente vai lixar? É, A amostra. é a amostra. Só que a amostra era cilíndrica, eu cortei ela e estou vendo aqui a Aham. seção transversal dela, tudo Tô bem? vendo com uns 10 dentes aí. Isso. Esses dentes aqui, essa rugosidade superficial, foi causada pelo material que cortou ela, pelo material abrasivo que cortou ela. Vocês estão entendendo? Ah, Tá. Esse material deixou esses dentes aqui, ó. E aí, qual é o objetivo de vocês? Diminuir essa rugosidade o máximo possível, tá? Como é que vocês vão diminuir essa rugosidade? Vocês vão passar uma lixa para poder tirar essas rebarbazinhas aqui, ó. Então, a lixa, ela tem uma granulometria e quando vocês passarem, a lixa vai cortar essas rebarbas, ok? Tá entendendo? E aí você vai fazendo isso, ó. O que que a lixa vai fazer? Ela vai imprimir aqui novos sulcos. Esses dentes aqui, ó, na superfície, eles são sulcos, ok? Então a lixa ela vai tirar esses sulcos e vai formar os sulcos dela, entenderam? Então, aí a próxima lixa cortou aqui, ó, mas ela imprimiu nesse sentido aqui outra é, outra rugosidade, a rugosidade dela, ok? E aí a próxima lixa vai vir nesse sentido aqui, ó, tá? E aí a próxima vai vir no outro sentido aqui, ó. Ou seja, a tendência é isso aqui desbastando, desbastando, até ficar o mais liso possível. Entenderam? Esses sulcos aqui, ó, a gente vai diminuir ele até que eles sejam microscópicos, bem pequenos, ok? Por isso que a granulometria vai diminuindo. Então começa na 100, uma lixa 100, os grânulos que compõem a lixa, eles são mais grossos. A 220 são um pouco mais finos. 320 bem mais fino do que a 100, ok? Como é que a lixa é feita? A lixa é um pedaço de papel, tá? Que eles passam uma cola e por cima dessa cola no papel,
eles colocam uma peneira, ok? E dessa peneira vai passar o material abrasivo. Esse material abrasivo, ele tem uma granulometria. Então, por exemplo, se a peneira é de 100, o 100 deles é mesh, é a unidade de medida da granulometria, tá? Esse 100 mesh, ele passou, são só os grãos que passaram por uma peneira de 100 mesh. Ou seja, o quadradinho lá da peneira, tá? Ele tem esse tamanho de 100 mesh. Por que que eu tô falando isso? Então, na lixa 100, só tem grãos que passaram por esse espaçozinho aqui da peneira, do 100. Então, grãos mais grossos não passaram, tá? Aí vocês vão dizer, professora, mas tem grãos mais finos. Sim, os grãos mais finos passaram, mas em sua maioria, que passou é o que tem esse tamanho de 100 mesh, tá? Porque aqui é uma sequência de peneiras. Você coloca 100, depois você coloca 200, 220, né, no caso, tá? 100, 220, 320, e aí o que vai acontecendo? A peneira vai filtrando só aqueles. Vixe, Maria. Michael estando com domínio fora da Unifesp. Ai, ai, ai. Tá? Então, aqui passou a 100 e passou todas as outras, tá? Passou grão com 220, 320 e tal. A próxima peneira vai passar só grãos de 220, tá? E todos os outros. Então, aqui, ó, na peneira do 100, vai ficar só o 100, porque todas as outras vão passar nas outras peneiras, entenderam? Tá? Então, aqui, na lixa 100, eu vou ter grãos do tamanho de 100 mesh. Todos os outros grãos passaram pelas outras peneiras. E aí, é comum que, quando a gente faz esse processo de peneirar e separar os grãos, as peneiras elas ficam empilhadas, uma em cima da outra. Então, eu jogo o material aqui, misturado, aqui vai ficar só a 100, aqui vai ficar 220, 320, 400 e por aí vai. Vai só descendo. Elas ficam empilhadas no material que vibra, num equipamento que vibra. Então, essa vibração vai fazendo com que os grãos se separem, entenderam? E aí a própria peneira vai fazendo o crivo, né? Só vai ficar nela os grãos que tiver aquele tamanho, vão ficar retidos, ok? E aí vai descendo. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim, professor. É claro que não começa em 100, né? Começa com tamanhos maiores, Eu não tá? tenho essa máquina, ela é aquela que vibra que tem lá no laboratório do coisa, que a gente coloca coisa aí, ela fica vibrando e vai descendo. Normalmente tem laboratório de engenharia civil. Normalmente tem material de engenharia, em laboratório de engenharia civil. Essa máquina que vibra e as peneiras, elas se encaixam. Elas têm um encaixe de trava. Na hora que coloca uma peneira, ela trava na outra. Ela tem umas viradinhas assim que travam. Porque na hora que está vibrando, elas não podem se deslocar entre si. E aí fica empilhado, às vezes 10 peneiras empilhadas. Tá? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, vocês têm que escolher o material, né?
sempre tem que prestar atenção na superfície, se ela tá limpa, se não tem líquido, graxa, tá? Porque se tiver, o que que pode acontecer? Vocês podem atacar antes do tempo, tá? Corroer, fazer alguma reação química na superfície que vai atrapalhar vocês. Então, sempre limpem a amostra, tá? Por isso que eu falei, olha, sempre leve, quando liberar, que a gente for trabalhar, é para vocês comprarem a turma. Eu acho que detergente a gente encontra lá na Unifez, tá? Pelo menos tinha. A professora já sabe quando é que vai ter as aulas, né? Não, Gabriel, tá em bandeira vermelha. Quando liberar, a gente vai, tá bom? Tá bom. Eu só não posso ir antes porque tem esse problema. Tipo assim, a gente teria que partir demais a turma para poder, tipo, ia demorar muito tempo, entendeu? Vocês não Entendi. iam poder entrar o grupo no laboratório. Teria que ser um por um. Até Aí, perdido. aí, segundo o que tem lá na resolução, mandaram fazer o seguinte: olha, dá uma parada aí, vai só o professor, no caso, só eu que estou indo lá, tá? Para pegar algum livro, fazer alguma coisa. E aí depois, quando a bandeira voltar, a gente volta. Então, lembrar de limpar. Você vai fazer o detergente, você vai lavar a amostra, tá? E ele vai tirar essas graxas que tiverem no material. Eu fui num ferro velho e peguei um monte de materialzinho, só que eles estão todos sujos de graxa. Aí eu comprei também um solvente. E quem quiser, quando a gente voltar, vocês escolhem o material de vocês. Vocês acharem mais interessante, tá? Quem quiser trazer de fora também pode, tá? Normalmente, o pessoal que tem acesso a essas peças, eles sabem também qual é o aço que tem nelas. Seria bom diversificar e não deixar todo mundo com o mesmo aço, né? A gente quer ver coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, se a gente for fazer no aço, é interessante que tenha porcentagens diferentes para a gente ver a mudança dessas fases, né? De porcentagem, tá? Se tiver de outras, tudo bem, não tem problema, tá? É até interessante a gente ver quando está misturado e quando está simples, ok? Então, por exemplo, enquanto as aulas não voltam, os grupos já podem se mover para encontrar essas peças, tá? Tudo bem? Uma peça de metal ferroso, no caso aço, e uma peça de material não ferroso, ok? É interessante que a peça tenha um tamanho bom, porque vocês vão ver que vocês vão estar aprendendo nela, né? Então, vocês vão lixar várias vezes. Às vezes a lixa vai rasgar, vocês vão ter que voltar na lixa, no lixamento, entenderam? Escolha do material, ok. Superfície, ok. Quando a gente tem, às vezes acontece de riscos profundos surgirem durante o lixamento, tá? Como é que você vai fazer para tirar esses riscos? Eles só vão sair se você lixar muito, tá? E até todos os riscos ficarem no mesmo sentido, ok? Então, a gente ou vocês voltam na lixa, por exemplo, estou aqui na lixa 220. Surgiu um risco profundo, você vê que ele não é dessa lixa. Você faz, volta lá na 100, tá? Tudo bem? Volta lá na lixa 100. Normalmente o tempo é rápido, não precisa ficar 2 horas, como vocês costumam ficar. E aí você vai eliminar esse risco
tá? E volta de novo na 220. E aí faz a nova impressão lá na lixa, ok? Tá. Então a gente faz a eliminação desse risco sempre mudando as lixas, tá? Ah, uma coisa importante. Metais diferentes a gente não deve lixar com a mesma lixa. Por quê? Vou colocar aqui só o exemplo: alumínio e aço, tá? Se eu lixei primeiro o aço, vai ficar pedaços de aço. Quando você for lixar o alumínio, esses pedaços de aço vão riscar o alumínio, tá? Se eu lixei primeiro o alumínio, pedaços de alumínio vão ficar. E aí o que vai acontecer? Ele não vai riscar o aço, mas ele cria uma película. Como ele é muito dúctil, ele cria uma película no aço. Tá? E aí, quando vocês forem atacar quimicamente, não vai dar certo, ok? Entenderam por que não deve lixar material diferente com a mesma lixa? Entendemos. E agora, nós pensando em aproveitar as outras, tomara que ainda tenha o mesmo. Como é que é o nome? Ok. Tomara que Eu ainda acho que eu tenha. vou comprar lição nova também. Ok? Não, é porque a gente guardou, eu pelo menos, né? O meu grupo guardou as lixas velhas, só que eu não sei se ainda tem a mesma amostra. E a gente acho que não lembra o que é, não. Não lembra? É, de que a amostra era. Aí se comprar de outra, a senhora tá dizendo que vai ficar, por exemplo, se for alumínio, né? É muito dúctil, aí fica uma película, e se não for muito dúctil, vai criar uma outra rugosidade no trem. Uhum. Não era aço, não, Gabriel? Rapaz, eu acho que a gente arrumou, foi tudo, foi ferro mesmo, não foi aço, não. Foi ferrozão enferrujado no mundo. Não lembro. A gente vai ver. Não é muito caro, não. Acho que deu R$ 20 da última vez, todas as lixas. Deu 20? Foi, eu não sei como é que tá agora. Ou o Anderson tá falando aí, ó, que as lixas mais finas, elas têm lojas que vendem material de pintura automotiva. Isso. É, tipo 1.000, 1.200, 2.000. Vocês encontram lá na... Meu nome? Acho que é o de tintas, né? Pois é, a gente encontrou, que eu lembro, né? As lixas Hum. tudo da outra vez. Vamos continuar. Então é isso. Materiais diferentes a gente não lixa com a mesma lixa. Tô falando aqui do... Antes de vocês começarem a lixar, vocês vão fazer o esmerilhamento ou lamping, que é o quê? É fazer o chanfro nela, tá? Faz isso com grãos abrasivos, pode ser soltos, né? Rolando livremente entre o seu suporte e a superfície da amostra, ok? Se não tiver como fazer esse lamping, vocês podem fazer na lixa, usando a própria lixa. Pode ser uma lixa 100, por exemplo, tá? No caso, a gente pode fazer o seguinte: esse polimento posterior, a gente vai fazer com pasta de diamante. No caso de aço, a gente vai usar a pasta de diamante, ok? A gente tem uma granulometria muito boa até. Varia de deixa eu ver, até 15, se eu não me engano. A gente tem
umas 5 bisnagas de pasta de diamante. No caso do alumínio, a gente tem a alumina. No alumínio, a gente não tem um alumínio assim com muitas granulometrias, né? A gente só tem 2 granulometrias, mas já dá para fazer. No alumínio também não precisa de muita coisa, não. Dá para fazer dá para fazer o polimento de boa, assim, não precisa. Tá? Essa pasta de diamante ou alumina, esses grãos eles vão ficar soltos, tá? Vai ficar num pano que a gente chama de pano de polimento, ok? Tá? E aí vocês não podem botar água, como eu falei lá na aula passada. Olha, não dá para colocar água na hora que estiver fazendo o polimento, porque aí os grãos vão embora, os grãos abrasivos, tá? Vão embora. Então, a gente usa o detergente, no caso do aço, no alumínio nem precisa, tá? A gente usa o detergente como se fosse um veículo para segurar esses grãos e eles não saírem lá do pano de polimento. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre a lixa eu já falei, né, que é uma folha de material abrasivo que vai dar abrasão nessa peça. Tem que variar essa granulometria para ir melhorando o acabamento. Então, sempre quando você passa de uma lixa para outra, você está afinando essa rugosidade, tá? Essa rugosidade superficial. Quando a gente vai ver qual é o poder de desgaste de uma lixa, a gente avalia pela dureza do grão, né? Pelo tamanho, né? Pela granulometria da lixa. Tá? Está falando aqui que para trabalhos metalográficos, a lixa que tem o grão abrasivo é o óxido de alumínio. Tá? Em casos especiais, são utilizados ou diamante ou carbeto de boro. Você pode estar se perguntando, professora, mas usar diamante é uma coisa tão cara, né? Esse diamante, ele é fabricado, ou seja, ele tem um custo bem barato, tá? Ele é só diamante porque foi colocado lá pressão, temperatura, e aí ele virou diamante. Ou seja, mas para assim, para termos de valor mesmo, ele não tem muito valor agregado como um diamante natural, tá? Esse diamante utilizado em pasta de alumínio ou em lixa, porque tem lixa de diamante também. Uma lixa de diamante, ela dura, tipo assim, se uma lixa convencional você descarta no primeiro uso, né? Você usa uma vez, no máximo 2 vezes e já joga fora. Essa lixa que tem diamante, ela dura meses até anos, tá? A de carbeto de boro também. A granulometria, eu já falei sobre os números para vocês, né? Como é que faz e tudo. Alguém tem uma dúvida sobre os números da lixa, granulometria? Lembrando que quanto maior o número, mais a lixa é abrasiva. Menor o número, menos abrasiva ela é. Tá? Você vai chegando lá para o 1.200, 2.000, você está fazendo já um pré-polimento, né? Já está polindo a lixa, o material, tá? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, professor, isso aí não. Tá. Esses dois aqui são os materiais. Isso aqui é uma lixa manual, ou uma lixa manual, e esse aqui é uma politriz, que é uma lixadeira semiautomática. Por que semiautomática? Porque você vai com a mãozinha lá e tem que colocar o material e ela vai lixando, tá?
As automáticas, você coloca a amostra num recipiente e aí coloca ele dentro da politriz e ela vai fazer o serviço para você. Essas são as automáticas, tá? No caso daqui é semiautomático, porque você ainda vai ficar segurando. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha aqui que dá para você adaptar aqui um braço mecânico. Você coloca o braço mecânico e ele vai segurar as amostras para vocês, tá? Primeira coisa de vocês fazerem para o lixamento. Primeira coisa, verificar se a gente tem todas as lixas à mão, ok? No lixamento, vocês vão ter que ter água constante descendo na lixadeira de vocês, ou na politriz, tá? Vocês sempre vão ter um ponto de referência. Seguinte, professora, não tem como eu fazer um ponto de referência porque vai sair na amostra, tá? Quando vocês lixarem, o primeiro lixamento, a referência de vocês vai ser o sentido da lixa, tá? Então, a próxima você vai girar conforme o sentido que foi colocado na lixa, da primeira lixa, ok? Primeira coisa que a gente faz é desbastar antes de lixar, tirar lá aqueles cantos vivos que podem rasgar a lixa de vocês, tá? Quinta coisa, lixar até que só restem riscos da última lixa utilizada. Vocês vão tirar todos esses riscos, tá? Girar sempre em 90 graus. Tá? Toda vez que vocês trocarem de lixa, gira 90 graus. E aí vocês vão repetindo passo 5 e 6 até 1.200, tá? Se vocês acharem 2.000, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês uma tabela de conversão de mesh, de lixa, né? Tamanho de lixa, número de mesh, tá? E aí vocês vão ter mais ou menos a ideia de quanto vão ter de abrasão, tanto para pasta de diamante, para alumina, quanto para tamanho de lixa, ok? Depois que lixou, vem polimento. Vocês lembram ainda quais são os passos? Alguém pode me falar? A gente chegou aqui no polimento. Quais são os passos anteriores? Bora, pessoal. É. Fala, Alessandro. Peraí, professor, eu tô lembrando aqui, deu branco agora. Eu acabei de tomar um café, antes de estar desligado. Mas eu tava tentando prestar atenção, tá? Prestando atenção. Tá, mas quais Peraí. foram os passos anteriores que a gente fez até chegar no polimento? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é a escolha do material. Certo. Aí depois da escolha do material, né? Aí vai do tamanho da peça, vai fazer o corte, né? Se precisar. Qual- Aí depois ele vai tirar, ajustar a peça, tipo assim, tirar essa rebarba, né? Fazer o chanfro Tá. e depois ir para as lixas. Esqueceu do embutimento se a peça for muito pequena, né? Isso. A peça foi muito pequena, o emitimento. Embutimento. Depois, lixamento, né? Sim. Aí Lixamento. escolher bem a lixa, escolher o tipo de lixa, escolher saber qual a granulometria que vai começar, né, a lixar. É isso. No caso, qual vai ser a granulometria da lixa que vai começar. E o processo de lixamento, no caso, lixar do jeito certo, né? Que a senhora falou, sempre 90 graus, quando for mudar de lixa. Certo. É,
Então, Aí no as caso, etapas são simples, né? Escolhe o material, corta, faz o embutimento se for muito pequeno, lixa, depois vai para o polimento. Sequência bem simples, né? sim. Tá. No polimento, depois que vocês vão lixar, ele serve para quê? Para dar um acabamento superficial. Ou seja, no polimento, aquela rugosidade que ficou da lixa, ela ainda vai ficar menor ainda, tá? Vai tirar todas aquelas marcas que ficaram lá do lixamento. Então, a gente usa ou a pasta de alumina ou a pasta de diamante ou a alumina. A alumina geralmente vem em suspensão, mas vocês encontram no mercado em pó. Em suspensão, você sabe, né? Com aquele líquidozinho, tá? A Mas alumínio em tem... pó é muito inflamável, né, professora? Hã? Alumínio em pó é inflamável, né? É. Mas vocês encontram em pó também, tá? É só tomar cuidadinho aí com as coisas. A pasta de diamante vem naquelas seringas, tá? E aí, sempre que vocês passarem, por exemplo, de uma lixa para outra, é importante que vocês limpem a amostra, porque na hora que está fazendo o lixamento, essas partículas de lixa podem se soltar. Vocês lembram, né? O que é a lixa? É um papel com cola. Só que os grãos, né? E aí, quando você está fazendo o processo de lixamento, esse grão solta da cola. Às vezes a cola não está muito fixa, né? Ou até mesmo pela abrasão com o material se solta. Então, sempre quando vocês forem trocar de lixa, vocês têm que lavar a amostra. Sempre que vocês tirarem do lixamento e forem para o polimento, vocês têm que lavar a amostra também. Essa lavagem, ela não é só com água e sabão, tá? Água, sabão e eu não sei se já tem aí no laboratório, mas eu vou verificar. A gente usava um ultrassom, tá? O ultrassom ele faz com essa limpeza da superfície, né? Através de ondas ultrassônicas. E aí desencrusta tudo que tiver lá dentro do material, ok? É sempre bom ter o álcool etílico. Esse freon líquido é coisa de rico. Acho que se eu vi o freon dentro de um laboratório umas 4 ou 5 vezes, eu vi muito. Novamente, o pessoal que compra para utilizar das suas pesquisas, tá? No lugar do freon, eu usava detergente. Então, é isso. Os 5 processos para obtenção da superfície polida isenta de riscos são esses aqui. Um é o processo mecânico, que é esse que vocês vão fazer. Pode ser também um processo semiautomático, em sequência, ou utilizando a politriz. Pode ser também um processo eletrolítico, aí o polimento já vai ser eletrolítico. Como é que vai ser esse polimento eletrolítico? Que não tem aí no laboratório. Tem o material, tá aqui a rugosidade que ainda ficou, sei lá, da lixa 1.200 que vocês compraram, tá? Você coloca ela dentro de uma solução, tá? Coloca uma descarga elétrica, né? Usa uma fonte e tal. O que que vai acontecer? Os íons, os elétrons que estão aqui, eles vão atacar essas rebarbinhas que ficaram aqui, ó, tá? Vão corroer elas, ok? E aí esses elétrons vão sair daqui e vai deixar a superfície mais lisa. Assim é o processo eletrolítico, polimento eletrolítico, ok? No processo mecânico eletrolítico, além de ter feito essa reação química, você está mexendo essa amostra, tá? Então, está usando um
Alguma coisa que mexa a solução ou mexa a amostra. Esse é o processo mecânico eletrolítico. O polimento químico, você não precisa da descarga elétrica, você só faz com a solução, tá? Faz com a solução, coloca a solução lá e deixa ela agir por um tempo, ok? Entenderam a diferença? O mecânico é esse normal que vocês vão fazer mesmo, com a mão, tá? O semiautomático é esse que você faz usando a politriz, ok? O eletrolítico você vai usar uma fonte, porque além da solução, vai ter que ter uma descarga elétrica para poder fazer essa reação de retirada desses elétrons que ficaram mais sobressalentes, né, na superfície, ok? Mecânica eletrolítica é que além do eletrolítico, você vai fazer, ou vai mexer a solução, ou vai mexer a amostra, para essa reação ser mais rápida. E o químico, você usa só o reagente químico, ok? Tudo bem? Dúvida, pessoal? Tá. Então, o processo mecânico é esse que vocês fazem, na politriz ou naquela de mão, tá? O agente polidor que a gente utiliza no processo mecânico é o diamante, a pasta de diamante ou o alumínio, tá? Os cuidados que a gente deve ter no polimento. Sempre limpar a amostra, tá? Sempre escolher um material adequado para fazer isso. Sempre evitem demorar muito na hora de polir. O polimento é mais rápido do que o lixamento, tá? Ele é só para retirar mesmo as rebarbas, as coisas. Porque se você demora muito no polimento, o que vai acontecer? Vai acontecer o ataque químico do material. E muitas vezes não é interessante para você. Por quê? Vamos lá, vamos para o aço comum. Tá aqui o aço. Eu tenho fases de ferrita, tá? E tenho fases de perlita, ok? Se eu começar a fazer o ataque químico disso aqui, a perlita vai aparecer primeiro, né? Porque lá tem as fases de sementita lá dentro, tá? E aí, o que acontece? Estou atacando aqui, isso aqui já está influenciando aqui na ferrita. Pode ser que você leve para cá também. E aí dá uma fácil impressão de que tudo é perlita, tá? Você está atacando quimicamente, atacando, e aí, por causa desse polimento demorado, ok? Outra coisa que pode acontecer, você queimar a amostra, tá? Que é o mais fácil de acontecer. Demorou muito polindo, e aí queimou a amostra, tá? Então, para evitar isso, vocês vão rapidinho lá. Só verifica o seguinte, eu vou levar uma lupa para o laboratório e você verifica direito, pela lupa mesmo, se está tudo bem, se já pode parar o polimento, ok? Se tirou todos os riscos. Esse é o objetivo final do polimento. Aqui estão todas as outras coisas que eu já falei, tá? No processo eletrolítico, ele fala, ó, eu uso o eletrodo, né, uma corrente elétrica, um ânodo e um cátodo, passando pela solução, tá? E aí, esses íons liberados vão fazer o processo de polimento para vocês, tá? Vamos pegar lá as rugosidades e vão retirar ela, como se fosse uma corrosão daquela rugosidade, ok? Sempre a gente vai fazer o processo eletrolítico, sempre dependendo do material que a gente está utilizando, né? Todo material que é apto a fazer esse processo eletrolítico, tá? Isso aqui eu já falei, processo químico também já falei. Com relação à escolha do tipo de polimento, aço.
cobre, então a gente usa a pasta de diamante, tá? Materiais heterogêneos, alumínio, ferro fundido, algumas ligas não ferrosas, a gente usa a alumínio, tá? Se for trabalhar do meio, o polimento mecânico, usa pasta de diamante também, tá? O ruim de usar pasta de diamante em alumínio é que cria o alumínio é muito mole, né? E aí pode ser que crie aquela superfície meio esbranquiçada, tá? Quando a gente está trabalhando com metais tipo tungstênio, algumas ligas de cobre, tá? Duralumínio, o polimento mais indicado é esse mecânico eletrolítico, tá? Então, os procedimentos para o polimento vai ser verificar o pano de politriz, porque a gente vai usar material que já foi usado. Então, vocês vão ter que lavar esse pano para poder tirar o máximo possível o material que foi deixado anteriormente, para poder não riscar a amostra de vocês, tá? E é sempre assim, esse pano aqui é utilizado para materiais ferrosos, esse pano aqui é utilizado para materiais não ferrosos. O problema é que os alunos não se atentam a isso e acabam misturando eles. Então, você só vai perceber, às vezes, na prática. Quando der errado, aí você vai ver, eu usei o pano errado, ok? Verificar se está limpo, se não tiver, vocês lavam. Verificar se o motor está funcionando corretamente. Ligar a água bem pouco. Eu sugiro que vocês não liguem a água, porque a água o vai retirar o abrasivo de vocês. Mesmo que a água seja bem pouca, se ela estiver passando bem pouco. Outra coisa, se vocês estiverem trabalhando com material ferroso, do tipo aço, tá? Quando vocês ligarem a água, a própria água vai começar a fazer pitch de corrosão no aço, tá? Lá no processo de polimento. Aí vocês devem estar perguntando, professora, mas isso não acontece quando a gente está lixando. O problema é que quando a abrasão, como a abrasão da lixa, ela é muito grande, pode até estar acontecendo a corrosão em pit, mas aí, como ela é muito alta, a granulometria, vocês não estão vendo isso acontecer, tá? Então, a água para materiais ferrosos, ela não é uma boa, não é uma boa saída, não, tá? Então, tira a água, ok? Aí vocês podem falar, professora, mas todo livro que a gente encontra tem dizendo que bota água lá no polimento. Mas parece que esse pessoal nunca pisou no laboratório, tá? Mesmo que você coloque água bem pouca, vocês vai ver que vai ter uma corrosão lá. O material ferroso, então, é um veneno, tá? A própria água da alumina, quando a gente utiliza, que a alumina vem em suspensão. Se a gente usa alumina em material ferroso, a própria água que vem nela causa essa corrosão do material, tá? Pit de corrosão é aquelas bolinhas chatas que fica aqui o material, e aí o material começa a encher de bolinha. Como é que você vai entrar lá no microscópio e verificar, será que isso aqui é pit de corrosão ou será que isso aqui é carboneto que ficou incrustado? Aí fica difícil de saber, né? Então, tira a água, ok? Tira a água mesmo que seja com polimento de alumínio. Então, não vamos testar. Vocês podem até testar, mas depois vocês me dizem o resultado, ok? Aí ele coloca aqui água, bem pouco para lubrificação e eliminação de impurezas. Tá bom. Alguns usam o álcool. Eu também não digo, olha, não vai dar muito certo. O que acontece? Normalmente o álcool é uma solução, tá? E essa solução, ela é volátil, ou seja, o álcool vai embora, quem é que fica? Vocês podem me dizer?
A água. A água. Exatamente, tá? Então, eu uso como lubrificante, por exemplo, o detergente. Ah, o detergente tem água. Tem, mas aí o material, o sabonáceo que tem lá, ele contrapõe a água que tem lá dentro, ok? E aí dá para você polir bacana, tá? Mas se vocês lubrificarem com água ou com álcool, vocês vão ver que não vai dar muito legal, não. Vocês podem até fazer para dizer, ah, vamos fazer para ver como é que é, tá? Mas eu já vou de antemão dizendo para vocês, tá? E realmente, se você vê todo o livro de metalografia, toda a apostila fala, ah, vai lubrificar bem pouco com água, mas não é legal. Só avisando. Outra coisa, sempre segurar a amostra leve em cima do pano de polimento. Tem gente que aperta até rasgar o pano, tá? Eu estou falando isso aqui para vocês como uma pré-utilização do laboratório. Coloquem isso aqui na cabeça, vocês vão ser muito felizes no laboratório, não vão se irritar tanto, porque laboratório é uma questão de paciência, tá? Vocês vão se frustrar muito com o laboratório. Primeiro, porque lá na etapa de lixamento, quando vocês passarem de uma lixa para outra, que tiver risco, você tem que voltar. Isso aí já é meio broxante, né? Tá? Broxante foi eu lixar o dedo. E, Gabriel, tem uma pomadinha que a gente encontra na farmácia, compra até sem receita médica. É uma pomada chamada xilocaína. Se você Até saiu lixar o... sangue. É do dedo dele também, esse dia. Não, Foi, sangrou. eu me lembrei agora que eu tive que colocar cola para parar Mas de é sair isso porque sangue. sangrou isso, porque Porque como é sangrou. lixado, é igual eu falei, como é lixado, não tem a pele, não é Vergonha no corte, dedo. né, para puxar. Ele Eu lixou lixei o por dedo. dentro. Foi, lixou o dedo Eu dele. joguei, eu pinguei cola para ver se parava de pingar. Oh, meu Deus. Ele lixou o dedo. Ele não percebeu que o dedo estava sendo lixado. Não foi, Gabriel? É porque a lixa já era fininha, aí eu ia passando, pensei que não só senti. Aí eu soltei assim a amostra. Eu olhei, menino. Isso aí já tá agradecendo. Ave Maria. Não para, não, eu tive que pingar cola. Ave Maria. Tá? Isso já aconteceu comigo também, né? Então, não se frustrem quando isso acontecer. Tem gente que entra em laboratório de metalografia e sai sem um arranhão. Esses são os sortudos, né? Esse tempo estão lembrando de deixar o dedo longe. Eu, Tu, né? quando eu tava com o professor lá da materiais, lá, me esqueci o nome dele, eu tava fazendo pesquisa junto com o William, né? Aí a gente teve que lixar o material antes de pintar, a gente fez um processo de lixamento lá, e eu não lixei meu dedo, mas o William lixou o dedo dele. Acho que foi ele e a Bia que lixaram o dedo. Acontece. Pois é. Acontece de deixar. Tem uns sortudos que não dá nada, mas. hum, Vamos lá. No ataque químico. Então, olha lá. Cortou, né, escolheu o material, cortou, fez o chanfrado lá, lixou, embutiu esse material pequeno, né? Depois lixa, faz o polimento e o ataque químico, tá? O ataque químico, ele vai mostrar para vocês, vai identificar para vocês os contornos de grão e as diferentes fases da microestrutura. O ataque químico também pode ser utilizado para macroestrutura. Só que o processo que eu falei, na microestrutura, você faz todo o processo, até o polimento. Na macro, você faz só até o lixamento, nem lixa com todas as lixas e já pula para o ataque químico, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, que tipo de solução eu vou utilizar para atacar quimicamente? Aí eu respondo, depende do material de vocês, tá? Normalmente, geralmente, aço fica bem com metal, tá? Metal.
1%, 2% no máximo, estourando. Tá? O Nital é ácido nítrico com álcool. Tá? Tem um Nital de ácido nítrico com água, que esses aí são super abrasivos, tá? Então, esses que são feitos com água, principalmente com água de torneira, que eu já vi de tudo no laboratório, esses são muito abrasivos, ou seja, você mal encosta, ele já deu o ponto de visualização de vocês, tá? Um reagente ácido é colocado em contato com a superfície da peça por certo tempo. Certo tempo por quê? Porque também vai depender do material, tá? Esse reagente vai causar uma corrosão na superfície. E aí, como eu falei para vocês, algum material que tem dentro da amostra de vocês vai reagir a esse ácido e os outros não vão reagir. Ou seja, um vai ser corroído e os outros não vão ser corroídos. Tá? Justamente esse processo de um ser corroído e os outros não serem corroídos que vai dar para vocês visualizarem. Contornos de grão, vai dar para visualizar. Fases. A que for corroída vai ficar escura, a que não for vai ficar clara. Ok? Tudo bem? Quem tem a lista de todos os reagentes que vocês podem utilizar e quais em cada um das ligas possíveis? Tá? Tem um livro que se chama Metals Handbook. Ai, meu H ficou feio. Metals Handbook. Tá? Nesse Metals Handbook, eles têm, sei lá, 22 volumes. Um deles fala só sobre a microestrutura, tá? Se eu não me engano, é o de número 9, ok? Sobre esse de microestrutura, tem os reagentes que vocês vão utilizar, tá? Aí ele diz assim, aço liga, aço tal. Então, cada um vai ter uma tabela mostrando quais são os reagentes e quanto tempo vocês vão utilizar para cada uma dessas ligas, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, professora, tem na biblioteca? Cara, da última vez que eu vi, não tinha. Mas Na internet. tem algumas almas muito bondosas que deixaram na internet para vocês, tá? Olha aqui, Metals Handbook número 9. Aqui, metalografia e microestrutura, tá? Eu encontrei ele na Amazon, mas não tem, tá? Tá em falta. Aqui. Metalografia e microestrutura, número 9. Deixa eu printar aqui para vocês. Estou colocando no grupo. Tá? Então, tem alguma alma caridosa aí que deixou esse material para vocês garimparem. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, professora. Não? E, professora, só uma pergunta. É, Hum. e quando a gente vai fazendo o lixamento sem água, por exemplo, né? Para evitar corrosão. Lixamento sem água? Lixamento não, polimento. No polimento não tem Hum. risco de aquecer o material demais, não, né? Tem sim. Por isso que eu falo, não esfrega muita amostra lá, não. Hum, Claro que tem. Tu tá usando material abrasivo, tá atritando a amostra. Você tem como esquentar a amostra, sim, Alessandro, tá? Por isso que eu falo, não demora muito tempo lá, não.
Entendi, professora. tá? Depois que vocês fazem lixamento, polimento, vão ter que lavar de novo a amostra e secar, tá? O certo é usar um jato de ar quente, tá? Tem esses equipamentos. Só que lá no laboratório tem um secador de cabelo. Que funcionando também do mesmo jeito, tá? Aqui está dizendo como é que vocês devem secar a amostra. Sempre no sentido perpendicular à amostra, né? Meio que arrastando a parte líquida que ainda ficar na amostra. Toda vez que vocês lavarem, vocês lavam com água, tá? Colocam álcool, que é para esse álcool pegar essa água e tentar expulsar, e aí seca, tá? Tomar cuidado para não ir muito perto e, sei lá, pegar fogo, tá? Os métodos que a gente usa para obter o contraste, tá? Esse contraste, ele é justamente aquela questão de um tá claro e a outra fase está escura, tá? A gente pode conseguir isso pelo próprio microscópio, tá? A gente utiliza o princípio de Euler. Nesse contraste, a gente vai ver fendas, poros, riscos, inclusões, tá? A gente pode usar também a luz polarizada, ok? A única coisa é o seguinte, vocês vão utilizar isso aqui, só que às vezes o filtro que se tem lá dentro do microscópio não é muito bom, tá? E aí, com o material de vocês na condição não vai ficar legal. Mas você pode utilizar eles para identificar isso aqui, ó, riscos e tal. E aí você pode evitar aquela região, tá? Por exemplo, tem muito poro, tem fenda, risco, inclusão. Eu vou procurar outro lugar que não tenha essas coisas, ok? No caso da luz polarizada, a gente pode observar cristais isotrópicos e anisotrópicos. Vocês sabem o que é isotrópico e anisotrópico? Hum? Alguém sabe me falar? Isotrópico é quando as propriedades do material não variam em relação à direção dele. E anisotrópico é o contrário. Não Exatamente. gostei dessa explicação aí, não. Muito confuso. Muito confuso? É o seguinte, vamos desenhar que fica mais fácil. Ó, aqui o material tem essa direção e essa aqui. Concorda, Gabriel? Concordo. Tá. Se as propriedades do material é a mesma nesse sentido, nesse aqui e nesse aqui, Sim. então o material é isotrópico. Entendi. Se as propriedades nesse sentido aqui são diferentes Entendi desses também. dois, ou todas elas são diferentes, o material é anisotrópico. Entendeu? Entendi, mas essas propriedades podem mudar como? Ah, É material misturado com outro, sei lá. As fases que estão lá dentro vão determinar, né? A microestrutura do material vai determinar como ele vai mudar. Entendi, Sei lá, ele entendi. pode ser mais frágil nesse sentido do que nesses outros dois. Então entendi. Se não variar, como é que é? Isotrópico, Isotrópico. E se variar é anisotrópico, tá certo. tá bom? Olha aí, Mike, como é que explica aí? Tá vendo, mas como é que explica? Professor, é tipo um tubo de metal, né? No caso, né? Que o centro ele é mais rígido e as partes externas são mais maleáveis, é um Como é que é? anisotrópico, né? No Um caso, tubo né? de... Não ouvi direito. Um tubo de metal, o centro é mais rígido e a parte externa é mais maleável, ele é anisotrópico, então, né? Dependendo do que... Tu botou um material tão genérico que eu tô tentando visualizar ele aqui. Dependendo do que, como ele foi É tratado. tipo, Vou dar só um exemplo.
Vamos dizer que eu tenho um tubo que foi tratado termicamente, tá? Tá? Tudo bem? A superfície dele foi têmpera. A superfície dele está rígida. Sim. Dentro dele está mole. Então, aqui está acontecendo de forma radial. Aqui tem uma propriedade e aqui tem outra. Consegue ver? Nesse caso, eu Sim. tenho um isotrópico. Anisotrópico. Entendeu? Entendi, professor. É isso, era isso que eu tava querendo dizer. É isso mesmo, tá Tá, certo. Entendi, professor. tá bom. Olha aí, Marco, como é que explica. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Então, a gente usa a luz polarizada para ver quem é isotrópico e quem é anisotrópico. A gente observa esses cristais, tá? Essa polarização a gente consegue pelos filtros. Como eu falei, na universidade, esses filtros geralmente não são muito bons, né? Inclusive, tem no laboratório lá de geologia, só funcionam os filtros que estão já engatilhados lá, porque eu já procurei os outros, não fica legal, tá? Infelizmente. Mas, Michael, no IFPA tem microscópio funcionando bem? Tá dormindo. A internet caiu, gente? Aqui tá chovendo, professor. Acho que ele caiu. Tá. A gente pode tentar lá, né? Vai que. Nosso microscópio a gente colocou na lista de compras, fez o orçamento e tudo. Só que a empresa tem um código, né? Dentro do site do governo, esses materiais, cada um tem um código. A empresa deu um código do material que a gente queria. Na hora de mandar o orçamento, ela mandou de um material que a gente não queria, que era um microscópio biológico. E daí a gente tentou fazer a troca, mas não deu certo. Então, já é a segunda ou terceira vez que isso acontece e a gente não conseguiu um microscópio para gente ainda, tá? Essa polarização que acontece nos filtros é graças aos cristais dicróicos, tá? Que são depositados sobre uma película de plástico nesses filtros. Dentro do microscópio tem também o chamado contraste de fase, tá? Campo claro, campo escuro, tá? Essas fases, elas intensificam mais, por exemplo, imagens de campo claro. Vai ser o campo claro, as que tiverem clara, vão aparecer mais do que as que tiverem escura, tá? Sempre a gente faz isso quando tem precipitações, tá? Às vezes nos contornos de grão, no contorno de grão não é muito útil, não, porque o contorno vai aparecer de qualquer jeito, tá? Mas nas fases precipitadas fica bem, bem distinto, ok? Interferência diferencial, no MOSC, ela permite revelar essas imperfeições, irregularidades na superfície, principalmente de amostras metalúrgicas ou cristalográficas. Isso para materiais que fiquem invisíveis na microscopia convencional, tá? Esse princípio está baseado na interferência de dois grupos de fontes luminosas, tá? Essas fontes obtidas através de um prisma de quartzo de dupla refração, tá? Então, imagina que isso aqui é a amostra, tá? Isso aqui é uma refração com um ângulo, tá? Lembra que é o seguinte, toda vez que vocês estão enxergando alguma coisa, porque a luz bateu lá
e ela refletiu para vocês, tá? Então, imagina que aqui a luz está incidindo num sentido, está refletindo para vocês no sentido oposto, tá? Com uma angulação. No caso dessa fonte, utilizando o prisma, vocês têm duas angulações. Deixa eu colocar uma bem aqui, tá? E aí ela vai cobrir melhor a amostra para vocês. Ficou uma bagunça, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Tá? Quando tiver essa dupla de refração através da objetiva. A objetiva é aquela lente que fica bem próxima do material de vocês, tá? A ocular é a que fica bem perto do olho de vocês, para vocês saberem a diferença, tá? É... Eletrolítico eu já falei, né? Potenciostático é um ataque anódico, onde a diferença de potencial é ajustada para que certas fases da amostra sejam evidenciadas de maneira bem definida, tá? No caso da visão física, né? Vai ser baseado na remoção de átomos da superfície da amostra através da aplicação de energia suficiente para separá-las, tá? Todos esses tipos de métodos de contraste, tá? Eles levam em princípio o seguinte: está atacando determinada coisa e está deixando de atacar determinada outra coisa, tá? Todos eles, tá? Eletrolítico, contraste de fase, tá? Tá sempre atacando uma em potencial e deixando o outro sem atacar, tá? Acontece o seguinte: nem todos são iguais na abordagem, tá? Por exemplo, contraste de fase é óbvio que umas fases estão mais suscetíveis a determinadas condições que outras, ok? No caso do físico, a gente remove átomos da superfície da amostra com uma energia que foi colocada nele, tá? Separa esses átomos, tá? Essa energia pode ser fornecida ou através de calor ou de elevada diferença de potencial. Dessa forma, o ataque a gente tem um ataque térmico e catódico, respectivamente, tá? No caso do térmico, condições. Sempre vai ter uma fase que vai ser mais suscetível a determinada temperatura do que outra. O interessante e o bonito dessas fases, dessas diferenças, é que elas reagem de forma diferente, principalmente porque elas são diferentes, tá? No ataque térmico, a amostra é aquecida no vácuo, tá? E quando ela é aquecida de forma rápida, permite a evaporação desses elementos estruturais energizados, tá? E aí, a superfície inteira é difundida, tá? Lembram da difusão lá que vocês viram em ciência dos materiais? O que é a difusão? Hum?
Não é um material se misturar ao outro de forma que eles se encaixam um no outro. Que é difusão, gente. Tá todo mundo dormindo nessa chuvinha? Isso, professora. Hum? É isso que a senhora falou. Tá. Então, essa inteira difusão Professora, vai não é um criar negócio uma. que tem a ver com o transporte? Oi. Um Oi. negócio que tem a ver com o número de transporte? Fenômeno de transporte. Tem a ver com isso? Eu acho que eu lembro Tem, mais ou menos. tem, tá É que eu não, transportando, né? não tá aqui homogeneizada no material, no caso, né? Alguma coisa assim. Sim, sim. Quando vocês têm dois átomos que são diferentes, tá? Dois elementos químicos são postos em contato e que há reação de difusão, átomos de um elemento vai se encontrar com átomos do outro elemento. E aí eles vão se misturar, tá? Até ficarem homogêneos. Pelo menos ali na região em que eles estão em contato, né? Tudo bem? Sim. Catódico ou iônico, tá irônico aqui. Nesse tipo de ataque, a superfície é submetida à ação de íons, está escrito bons, tá? Íons energizados, tá? Ok? Por exemplo, geralmente gases como argônio ou neon, eles amotinam, amotinam o material seletivamente. Isso acontece igual acontece no ataque químico, tá? No ataque catódico é processado aplicando-se na amostra que atua como um cátodo, tá? Essa é uma diferença de potencial que varia de 1 a 10 kV, num período que varia de 1 a 30 minutos, tá? São os tipos diferentes de ataque químico, né? Camadas de interferência. Esse processo ele vai acontecer por evaporação em vácuo, tá? Tiver um material que é altamente refrativo, por exemplo, óxido de titânio, tá? O efeito faz o seguinte, a camada de interferência vai depender dessas pequenas diferenças entre esses elementos estruturais, tá? O que acontece? Vamos colocar aqui. Aqui o material, tá? Tá aqui a reflexão do material, tá? Alguns materiais vão bloquear essa reflexão. Então, eu bato aqui e eu não consigo refletir, tá? Isso cria uma camada de interferência, ok? E aí, nesse caso, o que ele faz? Ele deposita. Assim, não tá legal. Ele deposita. Prof, sua internet tá aí? Tá aqui. Tô tentando desenhar aqui, Ah, tá. tá? Então, por vácuo, eu retiro esse material de interferência daqui, da superfície, tá? Retirando ele, eu consigo
ver o que tem nessas camadas, ok? Sobre o ataque químico. Esse é o normal, vocês vão utilizar soluções. Estão lá naquele livro que eu falei para vocês, e tem duas coisas, tem dois tipos. Tem o macro e tem o micro. O macro vocês vão utilizar para ver a olho nu. O micro, você só vai conseguir ver esses contrastes no microscópio, ok? Esses aqui, gente, são os tipos de ataque, como eles podem ser executados, tá? Vocês podem colocar por imersão. Imersão é pegar a amostra e colocar ela dentro de um recipiente que está cheio do reagente, tá? Vocês vão imergir essa amostra lá dentro do reagente, tá? O outro é o gotejamento. Vocês vão colocar o reagente sendo gotejado em cima da superfície da amostra que vocês querem ver, tá? Lavagem. É como se fosse um gotejamento, só que com dinâmica em cima. A água vai estar, o reagente vai estar passando, tá? Lavando esse material. Ataque alternativo por imersão, tá? Você vai imergir em duas soluções, tirando uma, coloca na outra, tirando uma e coloca na outra, até obter o contraste que vocês querem, tá? Por esfregação, foi aquele que vocês viram no vídeo. Ele pegou um algodão, embebeu na solução e esfregou em cima da superfície do material, tá? Esses aqui são os tipos. Alguma dúvida sobre eles? Hum? Não? Sim, não, professora. Tá, esse aqui é um resumo bem resumido mesmo dos reagentes utilizados para o ataque químico, tá? E a composição e onde vai ser aplicado. Por exemplo, Adler, Frey, Baumann, Nital, aqui, ó, o último. Esse Nital tá 3%, tá muito, tá? 3% quer dizer que 97, se eu tiver 100 ml, 97 ml é de álcool etílico. Os outros 3 ml é de ácido nítrico concentrado, tá? Como nunca vocês vão encontrar o ácido nítrico 100%, para desespero de vocês vão ter que usar lá a química para calcular. Então, se eu quero 100 ml e o meu ácido nítrico está 60%, quantos ml eu vou colocar de ácido? E o restante vou cobrir com álcool. Pessoal, Pera, ainda estão aí? só repete, professora, eu não entendi. Rapidinho. Não entendeu? Eu Só quero um... 100 ml de solução e o ácido nítrico que eu tenho é 60%. Ele não está Aham, puro. aham. Aí eu quero saber quanto de ácido nítrico eu vou colocar e quanto de álcool. 60 ml, não? De ácido. 60 ml para 100? Não, ele não tem 60 de pureza, a senhora falou? 60%. Mas eu quero uma solução que tenha 3%. Aqui, ó. Nital a 3%. Ah, sim. Aí, pera aí. Deixa eu olhar na calculadora aqui. Bora, gente. Faz aí para mim essa conta.
Deixa eu ligar o ar-condicionado. Pera. 1,8, professora? 1,8? Isso. 1,8 deu quantos por cento? 3%. Não. Aqui é 3 ml por 60% de ácido nítrico. Aí, no caso, 3 ml vai ter 1,8 de ácido nítrico. A senhora quer que tenha 3 ml de ácido nítrico, é? Não, presta atenção. Tu não tá prestando atenção no que eu tô falando, tá? Esses 3 ml era se você tivesse uma solução concentrada de ácido nítrico. Você não Aham. tem. Você tem uma solução de 60%. Se o ácido nítrico fosse 100%, aí você colocaria 3 ml de ácido nítrico. Então, é isso que eu falei. No caso aí, 3 vezes 0,6, que é 60%, vai dar 1,8 ml. Tá. É porque o Vou 60 voltar considera de como novo. 100. Teu raciocínio não tá Professor, batendo. a gente não vai considerar o 60 como 100, como total. Hum. É só fazer o Tá, mas cálculo com olha 60 e só, tirar os presta 100. atenção. Eu tenho uma solução mais fraca, não tenho 100%. Faz sentido eu colocar menos ácido? Pensa. Se minha solução tivesse a concentração de 100%, eu ia colocar 3 ml. Aham. Mas eu não tenho, eu tenho uma solução mais fraca. Tá conseguindo ver? Tô vendo o desenhozinho. Ah, Tá sim, vendo agora? entendi. É isso mesmo quando você falou aí, ó, 4,6, professor. 4,1. 6. 6. Só a regra de 3 aí pra coisa aí. Foi, tu fez também disso aí. 4,6 Nada, rapaz, larga ml. de mentir. Deu 4,6 foi? ml? Tô confiando Isso, na olha tua no leitura. chat aí pra você ver. Na verdade, tá errado ainda, 4,6. Porque se é pra ter 3 ml, 4,6 vai dar 2,76. Vou melhorar para vocês. Se por algum acaso fosse 50%, É 5, professor, 5 ml. se fosse 50%, Não. Se for 60%, 65 ml. eu nem calculei. Tô Mano, aqui de acreditando novo em aqui deu 3 ml, tô bugado, ó. Moça, é porque a pureza, ela quer 3 ml de ácido nítrico. Só que o ácido nítrico, ele não é 100% puro. Ele só vai ter 60%. 60%. Mas ela quer que, dentro dessa, por exemplo, ele quer só 3 ml. Então eu tenho que colocar mais ácido para que tenha 3 ml de ácido nítrico, porque ele não é todo ácido nítrico, entendeu? Essas 3 ml. Então, se eu colocar 5%, 5 vezes 0,6, que é 0,60%, vai dar 3 ml. Então, é 5 ml que eu tenho que colocar de ácido nítrico. Tá, aí agora que tu tem que ver que tu tem que manter lá 100 ml. Entendeu? Tá, então quer dizer que em 5 Entendi. ml, então eu vou ter que colocar 95 de álcool, é isso? Isso, professora. Tá. Tá bom, então. Bom, em 5 ml, eu tenho quantos por cento de ácido nítrico? 60%, 3 ml. Deixa eu botar aqui. 5 ml. 60%. Exato. Tá certo, sua conta. Tá bom? E o resto vocês completam lá de álcool. Tudo bem?
Então, ó, a continha que ele fez foi a seguinte. Eu preciso de 3 ml, ok? Só que a concentração que eu tenho, 3 ml, se por algum acaso fosse 100%, ok? Só que vocês têm uma concentração de 60%. Vocês fizeram uma regrinha de 3 simples, não foi? Isso, professor. Isso. Então ficou 3 vezes 60 dividido por 100. Deu 1,8, né? 6. Hã? Não, a dona escreveu lá no chat. Mais 3. Só deu 4,8 no meu. Mais de 60% é realmente de 5, né? De 5 ml. Se vocês pegarem os 5 ml e multiplicar pelos 60%, vocês vão ter os 3 ml lá que vocês estão querendo. Tudo bem? Da pureza, né? Do material. Tá? Nital a 10%. Ó, onde é que a gente vai usar esse Nital a 3%? 3% eu acho muito, mas enfim. Em aço e ferro não ligado, ou de baixa liga, metal branco, ligas de magnésio, também em aços de alta liga, tá? Normalmente a gente usa entre 1 e 2. 3 é muito alto. Só para fofo, ou seja, material que tem muito carbono, ok? Nital a 10%. Aços e ferros, eutético, fosforoso, não ligado e de baixa liga, tá? Ok? Algum caso, alguma exceção em aços de alta liga. Pode ser usado em macroscopia para camadas cementadas, respectivamente, para ver a profundidade de endurecimento, tá? Isso aí lá em 10%, ok? Outro que é bem... Deixa eu ver onde é que tá ele. Ele não tá aqui. É o Keller. O Keller é para ligas de alumínio. Ele tem ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e água. Nítrico, clorídrico, sulfúrico e água. É o reagente de Keller para macroestrutura e até mesmo para micro de alumínio. Aí vai depender das concentrações, tá? Então, essa tabela só pega alguns dos exemplos de reativos de soluções para ataque químico. Alguma dúvida? Oi? Se vocês não têm dúvida, vocês falam, professor, não tenho dúvida. Pelo amor de Deus. Tu tem dúvida? Não, o povo não É responde. porque toda vez a gente tem que apertar o botão. A senhora fala assim, professora, ó, quem cala consente. É igual a Dilma fala. A senhora perguntou, Então, tem dúvida? 1, 2, 3, tem não. Vai embora. tá. Passou do ataque químico, a gente vem para microscopia, tá? E aí a gente vai ter que saber sobre o microscópio, as partes do microscópio. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que eu quero saber isso? Para quando eu falar para vocês, olha, muda a objetiva, tá? Ajusta a ocular. Vocês não têm que ficar me perguntando o que é objetivo e o que é ocular, tá? Alexa, liga o ar-condicionado. Ixi, Alexa, acho que deu pau nela. Alex, eu quero, professor, quero.
Deixa eu ver agora. Procurar o controle. Aqui tá calor. Ligou. Esse exame microscópico, vocês vão fazer sempre que precisar aumentar a visualização da amostra de vocês, tá? A gente pode fazer esse aumento com lupa, se o material precisar de um aumento pequeno, até 50 vezes, tá? Essa lupa pode ser uma lupa normal ou um estereoscópio, tá? Ou, se passar de 50 vezes, aí a gente precisa de... Aliás, se passar de 10 vezes, aí a gente vai precisar de realmente um microscópio, ok? Tá aqui. Microscópio óptico. Pessoal, é o seguinte, os microscópios ópticos, eles são para aumentos que a gente diz que é pequeno, tá? No máximo, estourando 1000 vezes. E aí, com essa aula, eu quero que vocês obtenham o seguinte: aumento não é tão importante. O importante é resolução para vocês, tá? Por exemplo, ter um aumento de 1000 vezes, ele vai aumentar a imagem de vocês. Mas aí vocês não vão enxergar direitinho. Porque quanto mais o aumento, no caso do microscópio óptico, maior vai ser a distorção para vocês, tá? Então, tem aqui uma amostra. Lembra que é sempre assim: a luz incide na amostra e reflete para vocês, o olhinho lá de vocês, tá? Vou colocar aqui. Ok? Só que aí é o seguinte: se vocês têm um aumento muito grande, a tendência disso aqui é ir subindo, tá? E aí vocês não vão mais enxergar como era, tá? Cada vez mais a superfície tem que estar um pouquinho mais acima para poder pegar essa luz que está incidindo nele, tá? Como tem essa diferença aqui, ó, a resolução de vocês vai estar muito ruim, certo? É por causa daquela questão de foco. Vocês já viram lá em Física 2, não viu? Hã? Vi sim, professora. Viu, né? O material vem, incide. Se tem uma coisa que vocês têm que ver, é a questão do foco. Se o aumento é muito grande, esse foco cada vez mais é conseguido aqui em cima, ó, deixando essa diferença do objeto, tá? E aí vocês não vão conseguir um foco legal. Então, se você aproxima, o foco passa. Se você joga para frente, o foco distorce, tá? Uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, no aumento de 1000 vezes, tá? É colocar uma gota de óleo na lente, tá? Colocando essa gota de óleo na lente, esse óleo vai fazer uma espécie de ilusão para a lente, tá? E aí ela vai incidir exatamente lá na superfície da amostra e vai mostrar para vocês, tá? Isso lá para 1000 vezes. Então, o que que a gente faz? Olha, usa até 500. O aumento de 500 vezes está ótimo, tá? Se eu quiser saber coisas acima desses 500 vezes, aí eu vou para outros microscópios, tá? O mais comum é o MEV,
O MEV é microscópio eletrônico de varredura, tá? Aí aqui, essa varredura ela é feita por átomos, por feixes de átomos, tá? Mas voltando lá ao microscópio eletrônico, o microscópio óptico. No microscópio óptico, a gente tem partes, tá? Que são, inicialmente, a gente tem os elementos mecânicos. Estativa platina, que é aquela base em que você coloca a amostra, tubo de encaixe, monocular, binocular. Esse monocular, binocular é o número de lentes que tem lá na ocular, tá? Daqui, dessas oculares, a gente tem ajuste interpupilar, ajuste de óptica, tá? Focalização, tem a macrométrica, tem a micrométrica, tá? Tem o revólver, que é porta objetiva, que é, não sei se dá para ver aqui, aqui ele fica lá dentro, tá? Esse revólver porta objetiva é aquele feixe que tem várias lentes. Você só roda e aí você tem o aumento que você quiser. No caso dos elementos ópticos, tem as objetivas e as oculares, são as lentes que vocês vão usar, tá? Esse aumento ele é obtido porque é a multiplicação do número que tem lá na objetiva vezes o número que tem na ocular, tá? Então, normalmente as oculares que a gente tem no laboratório são de 10 e as objetivas variam de 5 até 100, tá? Então, 5 vezes 10 vai dar 50, vocês vão ter um aumento de 50 vezes. 10 vezes 10 vai dar 100, vocês vão ter um aumento de 100 vezes. Entendido? Vocês entenderam isso aí? Entendi, professor. Professora, Tá. E aí vai até 100, tá? No plano óptico, a gente tem um prisma e lá atrás tem o chamado condensador, tá? Vocês lembram que quando vocês ligam o microscópio, ele vai ter que ter lentes secas, né? Para essas lentes ficarem secas, o ar que tem lá dentro daqueles canos, ele tem que estar todo o tempo sendo seco, né? Por isso que a gente tem um condensador, para retirar essa umidade que tiver nesse cano onde tem as lentes. Porque se deixar sem condensador, essas lentes vão acumular. Você sabe que no ar tem. O que tem no ar? Tem água, né? Tá? Essa água vai se condensar lá na lente. E aí vai distorcer o material de vocês. Então, tem que ter o condensador. Ok? Lá no iluminador, a gente tem as lâmpadas que vão ser fonte de iluminação para o material de vocês. Tem aquela iluminação que eu falei, que é a Coiler, tá? E no Coiler tem um diagrama de campo claro, campo escuro, diagramas de intensidade de filtros, vocês vão colocando os filtros lá, tipo assim, tem um cano e aí vocês vão colocando em posições diferentes filtros, tá? A gente só usa um, mas é bom que vocês conheçam. A iluminação incidente, os tipos de iluminação. Tem campo claro de luz, tem a luz polarizada, tem a fase contraste e tem a interferencial, ok? São os tipos de iluminação. Quando a gente olhar lá no laboratório, eu vou explicar isso aqui para vocês, mostrando cada uma delas. Os acessórios são retículos e tela de projeção. Os elementos mecânicos são essas peças mecânicas, tá? Que tem por finalidade o posicionamento para deslocar e focalizar a amostra de vocês. Nos elementos ópticos, vocês vão fazer com que esses fundamentos ópticos do aparelho
vocês possam aproveitar ele ao máximo, tá? Tem um elemento chamado iluminador, que é para a fonte luminosa da amostra de vocês. Tem um duto de iluminação. E aí, mais um motivo para ter um condensador, porque se tem a iluminação, essa iluminação ela não é fria, sempre tem um aquecimento. Aquecendo e tem água no ar, vai formar gotículas de água. Então, um condensador tem que ser embutido, ele pode ser ou interno, embutido, ou externo. E eu acho que lá no laboratório a gente tem um externo, ok? Entenderam por que a gente vai ter que ter um condensador? Tá. Os acessórios são todos aqueles que eu já falei. Retículos, telas de proteção, dispositivos fotográficos, tá? A finalidade deles é registrar as peculiaridades desses microconstituintes, tá? Princípio de formação da imagem. Quando a gente observa algum objeto a olho nu, tá? Esse objeto é formado no fundo do olho da gente, ok? Como é que ele é formado? A luz incide no objeto, reflete lá para o olho da gente, chega lá no olho, na camada, acho que vocês já viram alguma vez lá, quando vocês estavam estudando ótica, que é Física 2, tá? Ela entra no olho e vai se formar lá no fundo do olho. É assim? Tá? Mesmo. Tá. Só que aqui ela dá uma volta, né? Ok? Então, meu foco, ele tá longe lá do olho, onde ele vai se formar. E a imagem é dada invertida, né? Então, se eu tenho aqui um objeto com a ponta para cima, ela vai formar lá no olho com a ponta para baixo. Só que o cérebro vai fazer essa conversão para vocês, né? Ele volta lá e diz, não, isso aqui tá realmente com a ponta para cima, tá? Vocês têm um conversorzinho lá no olho, ok? Esse foco, então quer dizer que se eu botar a imagem um pouquinho para cá, ela não vai formar lá no fundo do olho, ela teria que se formar um pouquinho mais para cá, tá? E aí você não vai ter foco, você vai ter o material distorcido, ok? Então, a imagem é formada na retina de acordo com as leis da ótica geométrica. Dimensão e a distância do objeto determinam o tamanho da imagem que vai ser projetada, tá? Lá na câmara ocular, que é aquela bolinha que eu fiz, é a câmara ocular. Tudo bem? O ângulo de visão do qual o olho pode percebê-lo é restrito lá àquele tamanho da câmara ocular, tá? Quanto maior for a curvatura do cristalino, tá? Essa focalização vai variar daquele tamanho lá até o infinito, tá? Normalmente, essa distância prática vai ser uns 25 centímetros ou 250 milímetros. Essa distância ela é conhecida como distância visual convencional, ok? E normalmente ela é usada para o cálculo de lupas, tá? Como? A gente faz o seguinte, usa essa formulazinha que leva em consideração os 250 milímetros, tá? Porque a lupa, senhores, vocês vão estar com ela na mão e vocês vão ter como mexer ela para frente e para trás, tá? No caso do microscópio, essas distâncias elas estão determinadas pelos canhões e pelo próprio equipamento, o aparelhamento do microscópio, ok? No caso da lupa, não. Na lupa você tem como focalizar conforme aonde vocês vai levar, ok?
E normalmente esse foco ele é formado lá a 250 milímetros, ok? Então aqui está aqui a fórmula. Se vocês quiserem uma ampliação maior, a gente tem que diminuir a distância focal, né? Logo, essas lupas, quando a gente está trabalhando com lupa, normalmente a gente não quer um aumento muito grande usando lupa. A gente vai usar só para aumentos grandes, o microscópio. Então, na lupa, a gente vai ver materiais com macroestrutura, tá? Então, o aumento não precisa ser grande. Tudo bem? Tá aqui. Esse aqui foi mais ou menos aquele desenho que eu fiz para vocês. Claro que o meu não está tão rebuscado assim, né? Tá aqui o olho, tá aqui o foco, né? Tá aqui o material, ok? O sistema do microscópio é o seguinte, é a reflexão, né? Sempre utilizando luz, tá? E aí vocês podem ter esse contraste por luz polarizada, como já foi dito, tá? Outra coisa que é interessante é vocês terem um plano de controle. Todas as amostras de vocês têm que ter elas registradas no papel, tá? Então, é comum que os alunos levem para o laboratório um caderno que vocês vão marcar na amostrinha de vocês, coisas como superfície que foi analisada, tá? Aumentos que foram feitos, como esses arquivos foram salvos, tá? Porque daí depois vocês vão ter um controle para emitir um relatório do que foi feito dentro do laboratório, tá? Na preparação do corpo de prova, a gente tem que observar também esses dados que estão lá no formulário e verificar se eles estão em conformidade. Porque o que pode acontecer? Já aconteceu comigo. Eu levar uma amostra, ela era para ser vista na transversal e eu tinha cortado na longitudinal. Fiz toda a análise e esqueci de marcar no caderno. Quando o professor viu, ele viu que aquela amostra não correspondia a o que eu tinha dito lá no relatório, tá? Então, vocês têm que ter esse controle, ok? E erros são passíveis de acontecer, mas se tiver marcado, tá tudo bem, beleza? Registro. O registro deve ser feito nesse caderno, tá? E vocês podem ativar ele, ou pode ser em armário, ou na gaveta que tem dentro do laboratório, tá? Eu sugiro que vocês não deixem lá e levem com vocês. Aqui tem um exemplo, tá? Tem um exemplo de registro de material. Tem um número do material, um número da foto, você pode marcar o arquivo com um número, a pasta, tá? A data, quem realizou, a descrição direitinha e como está a caracterização do material. O material é metálico, cerâmico, polimérico, por aí vai. Nesse caso aqui, a gente vai ver só material metálico, né? Aço, se aço liga, por aí vai. Aço, ferramenta. Pergunta tem dúvida, pessoal? O procedimento é esse, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver as imagens que serão obtidas, ok? A pergunta é, vocês têm alguma dúvida? Prof, qual o microscópio que vai ter disponível pra gente? Tu quer saber a marca? Não, o tipo mesmo, se a gente vai usar só aquele lá óptico que a gente tinha lá, ou a gente vai usar o MEV também. O MEV?
Cara, o problema do MEV é que ele tá específico para pesquisa, tá? Então, eu acho que a gente não tem como usar um MEV, pelo menos o MEV lá, o bonzão, né? O máximo que a gente Sim. vai ter é aquele MEV mais ou menos que tem lá, que é o de bancada, Ah, sim. tá? O bonzão, a senhora fala aquele azul, né? Aquele azul que tem lá na Não, o azul é sala. o de bancada. Ah, tá. O branco que fica dentro de uma sala, com todos Eu sei qual é. Eu sei qual as é esse aí. preparações, ele fica lá na geologia. Aquele lá eu acho que não dá para entrar todo mundo, não. Sim. Tudo bem? Tudo bem, professora. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Então, o método é esse, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a ver as fotos, né? As fases, identificar as texturas do material, tá? A metalografia em si, tá? O que eu tenho para hoje é isso. Vocês têm mais, querem tirar dúvida do processo? O processo é único, né? Tem as suas exceções, mas no geral é isso, Não tem ok? dúvida não, professora. Tá de boa? Sim. Tá, eu vou preparar o material para vocês e já vou colocar lá no Siga, tá? Junto com a aula de hoje. Deixa eu só fazer a chamada aqui.